Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos agora aqui iniciando nosso segundo mês de leitura bíblica, leitura cronológica, essa leitura maravilhosa que a gente está fazendo e que Deus tem nos abençoado de sobremaneira. Você pode perceber como que a gente passou rápido, né? Esse nosso primeiro mês e nós lemos o livro de Jó, nós lemos o livro de Gênesis e agora a gente está lendo o livro de Êxodo e ele já está indo, né? Nós já estamos chegando aqui na metade desse livro aqui, perto da metade do livro, né? Então hoje nós vamos ler aqui em Êxodo, do capítulo 20 até o capítulo 22. Mas antes eu gostaria de falar com vocês um pouquinho do que está escrito lá em Êxodo 2, no capítulo 2, no versículo 24. Êxodo 2 e o versículo 24. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. O que eu gostaria de dizer é o seguinte nesse ponto, né? Nós vemos que a aliança, ela iniciou em Abraão, ela se estendeu a Isaque e a Jacó. E ela agora abrange todo esse povo. Quando a gente estava finalizando o livro de Gênesis, nós fizemos uma reflexão de que entrou uma família no Egito e no Êxodo sai um povo, né? Então, outra questão, eles estão ali próximos ao Monte Sinai, né? E essa proximidade do Monte Sinai também está falado aqui em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 12. Deus afirmou: Eu estarei com vocês. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. E no capítulo 19, no versículo 1, é a chegada deles ali ao Sinai. Nós temos agora aqui do capítulo 20 ao 22, entrando na nossa leitura de hoje, né? Nós temos aqui os 10 mandamentos e as leis que o Senhor deu ao seu povo, né? As leis sobre o altar, as leis acerca dos escravos, a lei sobre a violência e acidentes, a lei acerca da propriedade, a lei acerca das responsabilidades sociais, e inclusive vamos continuar depois, nos próximos dias, com o estudo dessas leis, né? Mas uma questão interessante é que nós vemos que Moisés já estava organizando o povo, né? Moisés já tinha colocado ali, inclusive, juízes perante o povo, né? Conforme o conselho do seu sogro, Jetro. Então, neste momento em que eles se aproximam ali para que Deus fale com o povo, fale com eles, como no capítulo 19, nós vemos que Deus está trazendo ali uma organização para o seu povo, uma organização para o povo escolhido. Então, nós iniciamos aqui o capítulo 20 do livro de Êxodo. E Deus falou todas estas palavras. Versículo 2: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Deus ele lembra exatamente a aliança que ele fez com o seu povo, com Abraão, com Isaac e com Jacó. E ele lembra o povo que ele quem tirou da terra do Egito, que por suas próprias forças ele não conseguiria sair. E ele já começa, né, os 10 mandamentos desta forma: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Então ele já deixa bem claro aqui que não pode haver um politeísmo no seu povo, né? Não, hoje nós vemos inclusive diversos povos que ainda mantêm, né, essas crenças, né? Como nós podemos ver Índia, Nepal e outros povos que têm diversos deuses ali à sua frente. E nós podemos ver inclusive aqui no Brasil também. Nós temos religiões que têm diversos deuses ali diante deles. E a palavra de Deus aqui é bem clara: não terás outros deuses além de mim. Versículo 4: Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam,
mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Esse versículo ele gera muita polêmica, porque muitas religiões utilizam ali fazer ídolos, ter imagens, ter os seus ídolos ali, de qualquer coisa no céu, ou na terra, ou debaixo da terra. Então, a palavra de Deus ela é muito clara, não ter o ídolo, não ter ali esta imagem, não ter ali o culto a isto, né? O culto é somente ao nosso Deus. Então, se ele fala que não é para nós termos uma imagem, inclusive do próprio Deus também, nós não vamos ter uma imagem. Nós não vamos fazer imagens aqui para simbolizar o próprio Deus. Esta é uma questão que está bem clara aqui na palavra de Deus. E no versículo 6, ele traz no versículo 5 e 6, na verdade. Ele traz ali, né, como que Deus é zeloso, mas que também é um Deus que castiga pelos pecados, mas elenca a misericórdia e a bondade de Deus. Por quê? Castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Versículo 5. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Ou a milhares também nós podemos falar, né? Esse termo 1000 gerações pode ser substituído por a milhares, né? Então nós vemos aqui a bondade de Deus, como ela se sobrepõe ao castigo, né? A penalidade. Nós podemos ver aqui que é uma comparação totalmente desproporcional de como Deus é muito mais bondoso conosco. Versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Versículo 8. Lembra-te de guardar o sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias neles, farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Isso está no versículo 8 até o versículo 10. No versículo 11, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Isso traz à nossa memória a ordem da criação, em que Deus fez tudo em 6 dias e no sétimo dia descansou. Por isso ele santificou este dia e ele viu que a sua obra era perfeita, na origem, na essência, totalmente perfeita. E por isso ele descansou e santificou. Traz à memória a obra da sua criação. E nós temos que ter sempre essa memória de que Deus criou tudo perfeito. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. É um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. É um mandamento com promessa, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. E aí do versículo 13 ao versículo 16, nós temos mandamentos diretos, que não precisa nem de explicação. São mandamentos diretos. E que depois, nos capítulos 21, nos capítulos 22 e seguintes, Deus ainda vai trazer algumas questões a respeito destes mandamentos, como exceções, forma de restituição, e que nós vamos ver ali mais à frente. Então, versículo 13, não matarás. 14, não adulterarás. 15, não furtarás. 16, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Esse 16 também é muito importante. Por quê? Porque naquela época, um testemunho selava um destino. Um testemunho, ele selava um destino, inclusive de morte. Quando nós tínhamos ali uma situação em que alguém era acusado de um roubo ou que alguém era acusado de uma outra situação, que a penalidade fosse a morte, isso era levado em conta e poderia selar o destino daquela pessoa. Então, o falso testemunho era muito cobrado naquela época. Por quê? Porque ele ensejava numa penalidade sobre outra pessoa que poderia ser a morte, inclusive. Tá? Versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo,
nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Esse não cobiçarás é um desejo profundo. Esse não cobiçarás não é simplesmente eu olhar e apreciar aquilo que o outro tem, que o outro construiu. Nós temos, inclusive, que ter motivo de alegria com as vitórias do outro, né? Com as vitórias do nosso irmão, da nossa irmã, mas é um cobiçar, é um desejo íntimo do nosso coração. E é isso que o Senhor fala: não cobiçarás a casa do teu próximo. Então nós temos que nos alegrar com as vitórias que o nosso irmão, nossa irmã tem, mas nós não devemos cobiçar. Versículo 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas Deus não fale conosco para que não morramos. O povo fica assustado, né? O povo ele fica ali preocupado, achando que Deus falando com eles, eles poderiam inclusive morrer, né? E isso nós vemos lá na aula que nós tivemos com o nosso professor, o pastor Léo Paixão, quando ele estava analisando Êxodo do 1 ao 4. Ele mesmo fez correlação com esta forma que o Senhor se apresentou aqui no Monte Sinai. Versículo 19. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas Deus não fale conosco para que não morramos. Versículo 20. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Eu quero fazer só um paralelo aqui. Se você analisar nos capítulos iniciais do livro de Êxodo, para a atualidade hoje, você vê como Moisés amadureceu no seu relacionamento com Deus. E é assim que tem que ser na nossa vida. Nós temos que amadurecer no nosso relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque você olhar que Moisés não queria nem falar com o faraó, quando Deus estava diretamente falando com ele no início. Deus estava diretamente falando com ele através da sarça. Deus apareceu, falou, e ele falava sempre um motivo para não ir. Ele falava sempre um motivo para não querer fazer a obra de Deus, não fazer aquilo que Deus estava determinando. Mas hoje você vê, ele acalma o povo. E ele fala que realmente este temor de Deus esteja no povo como uma forma de livrá-lo do pecado. Nós precisamos entender que nós temos que temer a Deus e que nós temos que ser livres do pecado. Nós temos que entender que essa realidade, ela se aplica a nós. Porque hoje tem sido pregado em muitos locais, graças a Deus no nosso meio isso não tem acontecido, mas nós temos ouvido falar somente de um Deus que vai prosperar, de um Deus que vai conceder, de um Deus que vai dar, mas nós temos que entender que nós temos que fugir do pecado. Hoje, nós temos um grande problema em que pessoas estão indo buscar mudar a sua realidade, mas não estão querendo mudar a si próprias. E isso que Moisés fala, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar, conforme está no versículo 20. E Moisés não tem medo, e ele se aproxima da nuvem escura em que Deus se encontrava, é o que fala no versículo 21. Ou seja, no meio de todo o temor daquele povo, Moisés para e avança. Moisés avança. Isso é algo muito interessante. Vamos adiantar aqui, meus queridos irmãos. E depois começam, assim, especificamente as leis explicando alguns dos mandamentos do Senhor, inclusive trazendo novas informações. Então, mas antes de eu entrar nesse aspecto, Moisés teve uma evolução. E isso me trouxe um versículo, Oséias 6:3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá a nós como chuva de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Ou seja, nós precisamos esforçar por conhecer a Deus. Amém, meus queridos? Versículo 22. Iniciamos aqui a lei sobre o altar. O altar, neste estabelecimento aqui da lei do Senhor, no momento que ela é estabelecida, ele é para oferta de sacrifícios queimados. E ele traz alguns cuidados,
Por quê? Porque havia naquela época, em diversos povos, muitos rituais pagãos que envolviam nudez, que envolviam imoralidade sexual. Então, quando nós lemos aqui sobre o altar, nós temos que entender que Deus estava querendo um altar santo, um altar puro. E é por isso que ele fala: façam o meu altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Isso está no versículo 24. Se me fizerem um altar de pedras, não façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. É um cuidado do Senhor com o altar ser puro. E, de propósito, eu deixei o versículo 22 para a gente finalizar esse capítulo. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: vocês viram por vocês mesmos que do céu lhe falei, não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. E nós vemos no continuar da nosso estudo, da nossa leitura cronológica, que infelizmente o povo estava tendente a ser um povo profano. E quando Moisés se afasta um pouquinho daquele povo, já dando um spoiler do que a gente vai ler, o povo vai lá e faz um bezerro de ouro, né? Então não tem ali como negar que não foi lhes avisado pelo Senhor, né? Capítulo 21 começa a trazer umas regras específicas, regras que serão proclamadas ao povo. E começamos pelos escravos, né? Então, no versículo 2, se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Então, ou seja, no 7º ano ele recebe a liberdade. Se ele é um escravo que chegou solteiro, ele recebe a liberdade. Se ele chegou casado, a mulher também vai ser livre junto com ele. Mas se foi dado à mulher pelo seu senhor, durante aquele seu período de escravidão, o homem pode ser livre no 7º ano, mas a mulher não, os filhos não. Então, o senhor passará a ter direito ainda sobre os filhos, né? E a escrava, a mulher. Então, o que acontece? Ele pode escolher e optar por ficar. Se ele optar por ficar, é o que está escrito aqui no nosso versículo 5 e 6. Vai-lhe ser levado ali à porta ou à lateral da porta e vai lhe ser marcado, furando a sua orelha. E aí sim, ele se tornará um escravo perpétuo ali do seu senhor. Por quê? Porque ele não quer sair daquele convívio. Ele, no versículo 5, ele diz: se porém o escravo declarar: eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero sair livre. Então, vai ser levado aos juízes e vai ser levado à porta ou à lateral da porta e a sua orelha vai ser furada. Assim ele vai ser escravo por toda a vida daquele senhor. Tá bom? Versículo 7. Se um homem vender a sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor, aquele que comprou, né? Ele deve permitir que ela seja resgatada, mas não pode ser vendida a estrangeiros. Por quê? Porque isso está sendo normatizado para proteger, inclusive, aquela mulher. Se o senhor escolher, se o seu senhor a escolher para seu filho, dê os direitos a ela de uma filha. Então, ou seja, se o senhor pegar aquela mulher, comprá-la para escrava e der ela ao seu filho, ela passará a ter direitos de filha. Tá bom? Ela passará a ter direitos de filha. Então, vamos agora para o versículo 10. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas 3 coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Isso é para evitar, né, que a primeira esposa fosse deixada de lado. Então, se o senhor ele quiser ter mais de uma mulher, isso é para aquela época, regulando as questões daquela época, ele terá que garantir esses direitos à sua primeira mulher. E, queridos, é muito importante nesse momento que a gente está estudando essas leis, nós entendermos que Moisés, como diz no capítulo 18, Moisés ele julgava ali o povo
e ficava o dia inteiro ali julgando. Ele ficava julgando essas questões, julgando, até o momento que ele ouviu o seu sogro Jetro e colocou ali pessoas, né, para estar como juízes ali. E as questões menos complexas foram ali sendo decididas por esses juízes. As questões mais complexas eram levadas a Moisés. Moisés levava ao Senhor essas questões. O que nós precisamos entender é que essas normatizações que estão acontecendo ali, aqui nesse texto que nós estamos estudando, provavelmente elas surgiram num momento de que Moisés teve que levar o Senhor. Por quê? São questões do cotidiano. Eles viviam debaixo de uma lei egípcia. Eles viviam como escravos dos egípcios. E eles estavam ali numa intensidade de servidão, porque eles estavam sendo oprimidos. Então, neste momento, o que nós podemos entender desse texto é que isso aqui vem normatizar as relações, tanto deles patrimoniais, como sociais, como com os escravos, e inclusive a sua própria forma de adorar o Senhor ali com o altar, tá bom? Então, assim, provavelmente são questões que ocorriam naturalmente e precisavam ser normatizadas. Então a gente entra agora nas leis acerca da violência e de acidentes. No versículo 12 ao versículo 14, sobre matar outro homem, né? Matar outro homem, ele também terá a mesma pena de execução. Mas se não for intencional, Deus o permitiu. Todavia, se não fez intencionalmente, versículo 13, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Ficará afastado, tá bom? Nós vemos que essa normatização, ela traz ali, além de uma pacificação social, ela com certeza diminuiu muitas ocorrências que poderiam estar acontecendo. Por quê? Porque nós temos aqui as penas para cada tipo de delito que podia ser cometido naquele momento. No versículo 15, por exemplo, uma agressão ao próprio pai ou à própria mãe vai ser executado. Então, com certeza, a pessoa, antes de pensar nisso, né, ela também pensaria na pena que está sendo proclamada ali para esse tipo de conduta. E você pode até nesse momento pensar que essa agressão, né, está sendo penalizada de uma forma desproporcional, mas nós temos aqui uma quebra a um mandamento do Senhor, ao quinto mandamento, que é o que? Honrar o pai e mãe. Então, nós vemos que no versículo 15, quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado, é realmente uma pena muito mais grave pela agressão. Porém, é por causa da quebra do mandamento. Tá bom, meus queridos? Continuando, versículo 16. Aquele que sequestra alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. Também é mais uma outra pena. Versículo 17. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá de ser executado. Mesma questão do mandamento. Versículo 18 e 19. Indenização aqui pelos danos em caso de briga, né? Nós temos aqui também caso de briga que pode acontecer até uma indenização. Mas se ele morrer, a gente já vê que vai para o delito anterior ali. O versículo 22 ao 25, dos versículos 22 ao 25, normatiza ali a questão da mulher grávida, né? Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Nós vemos a seriedade desse ensinamento, nós vemos a seriedade dessa lei aqui, né? Porque nós vemos que se não houver nenhum dano, não houver nenhum dano, é uma indenização. Porém, se houver danos graves, é vida por vida, tá? Então nós vemos aqui como que a lei veio normatizar. Versículo 26. Se alguém ferir o escravo ou a escrava no olho, ele vai ter que libertar aquele escravo como uma compensação. Versículo 27. A mesma coisa acontece se quebrar o dente de um escravo ou uma escrava. Vai ter que liberar por uma compensação. Um detalhe interessante das escravas em específico.
né? Muitas vezes a gente pode pensar que havia uma diferenciação pelo escravo homem ser libertado e a escrava mulher ter uma maior dificuldade de ser liberta, mas nós precisamos entender o seguinte, que naquela época, caso a mulher estivesse sozinha ali, muito dificilmente alguém ali casaria com ela. Então, nós vemos essa dificuldade. Então, querendo ou não, o não libertar também é uma forma de proteção. É uma forma de proteção, tá bom? Então, agora nós vamos aos versículos 28 até o versículo 32. Vou andar um pouquinho mais rápido aqui por causa do nosso tempo, tá? Do 28 ao 32 é os casos em que se um boi causar um dano a um homem ou uma mulher, né? Então, nós vemos ali a penalidade para o dono daquele boi, né? O versículo 35 é se um boi estiver ferindo outro boi. Então a gente também vê as questões da penalidade, podendo dividir ali em partes iguais o boi vivo e o boi morto, né? Então, para ver ali, para ninguém ficar no prejuízo. São relações que são costumeiras de acontecer no meio daquele povo. E nós chegamos agora no capítulo 22, acerca da propriedade, né? Então, versículo 1 fala sobre o roubo, né? Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, vai ter que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Então nós vemos ali uma proporção alta para poder ter que restituir, exatamente para coibir e impedir que esse tipo de acontecimento ocorresse ali no meio do povo. O versículo 2 até o versículo 4 fala do ladrão e que se ele for pego arrombando, for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio, se isso acontecer no período noturno. Mas se acontecer depois do nascer do sol, é culpado de homicídio, tá bom? O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Está no versículo 3. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, deverá restituí-lo em dobro. Tá bom? Então nós vemos aqui no versículo 1 falando sobre se ele abateu. E no versículo 4, se ainda foi encontrado vivo, em dobro. Se ele tiver abatido, vai ter que restituir 5 bois pelo boi ou 4 ovelhas pela ovelha. Tá bom? Versículo 5 a 13 fala de restituição também em diversos casos, sobre uso de pastagens, geração de incêndios, posses de mercadoria, e que tem que levar os casos aos juízes, tá bom? Então, nós vamos vendo aqui que continua, né, sendo aplicado. E nós podemos fazer um paralelo e analisar quais destas leis hoje nós ainda temos aqui no nosso ordenamento jurídico, né? Claro que as penas são totalmente diferentes, porque hoje nós temos ali pena de reclusão, pena de detenção, né? Mas nós podemos ver que muitas das condutas aqui que são consideradas crimes aqui naquela época, né, que a lei aqui condena, hoje nós também continuamos a condenar. Claro que com uma mudança e uma flexibilização aqui de penas, né? Nossas penas, nosso ordenamento jurídico totalmente diferente, tá bom? Então, do versículo 13 até o versículo 15, continua falando sobre essas restituições e fala também sobre o empréstimo de animais e questões do tipo, tá? Que se alguém pedir emprestado o animal, como fala no versículo 14, se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que fazer restituição. Mas se o dono do animal estiver presente, o que tomou emprestado não terá que restituí-lo. Por quê? Porque ele poderia ter impedido ali a causa da morte, ele está presente. Ou então ele pode acompanhar, que realmente foi um caso fortuito ali que aconteceu, né? Versículo 15. Mas se o dono estiver presente, o que tomou emprestado não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a pena. E aí nós entramos agora, né, num capítulo das relações sociais, né, e as suas responsabilidades. Ou seja, é mais um campo difícil que precisava ser normatizado ali entre o povo, né? Então, versículo 16 e 17. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote e ela será sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Ou seja, nós vemos aqui, né, para poder tentar
extirparam ali do meio do povo o Dom Juan, né? O Dom Juan, que seduzia a virgem e não tinha um compromisso de casamento, né? Então aqui a lei é bem clara, ele vai ter que casar com ela, vai ter que pagar o preço do dote. Então, se o pai se recusar, que poderia acontecer, ele ainda assim teria que pagar o dote. Perfeito? Versículo 18 é um versículo que também gera muita polêmica. Se você tiver até uma pergunta sobre esse versículo, alguma questão, eu já jogo para o nosso professor Márcio da EBD, que é o nosso líder, tá? Brincadeira, meus queridos, vocês podem estar perguntando e a gente, na medida do possível, vamos tentar pesquisar ali para responder. Mas o versículo 18, não deixem viver a feiticeira. E aqui eu faço uma diferenciação. Nós vemos, por exemplo, né, execução de profetas. No caso ali, quando Elias, né, ele batalha ali contra aqueles profetas. Mas então nós não temos uma comparação entre eles e feiticeira, tá bom? Então esse versículo, ele nos fala, não deixem viver a feiticeira. E a Bíblia, pela minha pesquisa, né, se alguém tiver algo diferente, pode nos trazer para poder enriquecer, mas a Bíblia, pela minha pesquisa, ela não registra uma execução explícita de feiticeiras. Tá? Se alguém tiver algum registro que possa ser assimilado, por favor, traga, vamos enriquecer esse debate. Né? Mas o que eu trago para vocês hoje é que há consequências de uma falsa adoração. Então, assim, nós podemos ver na palavra de Deus uma consequência sobre a falsa adoração, consequências graves. E um exemplo, no Êxodo 32, quando o povo faz ali o seu bezerro de ouro, e em Números 25, quando o povo adora a Baal. Ambos os casos gerou morte. Então, ambos os casos, a consequência foi de morte. Amém, meus queridos? Mas fica esse adendo. Se alguém tiver algum achado aqui, pode, por favor, nos trazer. Vai ser de grande valia para a gente poder estar estudando e analisando, tá? E nós entramos aqui numa parte que eu acho muito interessante, que são os versículos 22 ao 24. Né? O versículo 23 também, ele fala a respeito, né, dessa questão. Né? Mas vamos ler aqui o 21, que eu estava pulando aqui nas minhas anotações, o 21. 20 e 21. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Amém? Então, nós já vemos aqui uma penalidade muito grande. É a destruição por parte do Senhor. Versículo 19. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá que ser executado. Tá bom? Então, eu fico imaginando se essas questões aconteciam lá no passado. Porque hoje, infelizmente, nós vemos questões dessa acontecendo no nosso tempo contemporâneo. Tá? Versículo 21, 22 e 23 e 24. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Volta lá e lembra do que vocês viveram. Vocês viveram algo ruim no período do Egito. Então não façam isso com o próximo que está estrangeiro no seu meio. Isso que quer dizer essa lei. Não prejudiquem, versículo 22, não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada. Suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Ou seja, né, Deus tem uma grande preocupação com a viúva e com o órfão. E quem maltrata vai deixar a sua família viúva e vai deixar seus filhos órfãos. Esse é o mandamento do Senhor. Se fizerem empréstimo, 25, se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo, em que mais se deitaria. Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. É muito importante esse versículo, porque a pessoa ela já está numa situação ali de pobreza e você não pode explorar essa pessoa. E é por isso que nós temos estes ensinamentos aqui, do 25 até o 27. Por quê? Porque se você estiver o explorando, como que ele vai se recuperar? Como que ele vai crescer? Como que ele vai prosperar no meio daquele povo? Se ele está sendo explorado pelo seu próprio povo. E o versículo 28. Não blasfemem contra Deus,
nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Nós vemos aqui que tinham sido estabelecidos juízes, então muitas das vezes a decisão poderia ser desfavorável. E essa decisão sendo desfavorável, a palavra de Deus ela já deixa aqui para aquele povo a lei, para não amaldiçoar também a autoridade. Primeiro, por quê? Porque a lei veio de Deus. E segundo, nós temos uma autoridade ali executando esta lei. Então nós não podemos, de forma alguma, amaldiçoá-la. Tá bom? E aí do versículo 29 até o versículo 31, finalizando. Não retenham as ofertas de suas colheitas. Consagrem-me o primeiro filho de vocês, e a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia entreguem-na a mim. Vocês serão meu povo santo, não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo. Joguem-na aos cães. Deus declara mais uma vez, vocês serão meu povo santo, meu povo santo. E é por isso que o povo tinha de cumprir todas essas leis. E nós vemos aqui esse ato do consagrar. Nós temos ali em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 11 ao versículo 16. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, para a gente estar finalizando. É exatamente a consagração dos primogênitos, no versículo 1º e 2º. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. O povo tinha acabado de, viver algo sobrenatural com o Senhor. E ele tinha acabado de celebrar ali com o Senhor a sua saída. Nós vemos ali no capítulo 12, o momento da saída. Eles estavam ali partindo para algo novo com o Senhor. E o Senhor mandou eles consagrarem. Tá bom? Então nós podemos finalizar essa nossa leitura hoje com um versículo que está lá em Provérbios. Tá bom? Vou abrir aqui para nós podermos finalizar. Eu já peço desculpas porque eu sei que eu estourei o tempo hoje nosso bastante, mas é porque são capítulos, muito importantes para a história, para o contexto daquele povo e que nós temos que entender. E eu queria finalizar Provérbios 16, no versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém, meus queridos? Então, hoje que você faça uma oração sincera, que você coloque um louvor ao término dessa leitura, faça uma oração sincera ao Senhor e consagre tudo aquilo que você tem feito. Consagre ao Senhor os seus planos. Consagre, entregue a direção para que o Senhor faça algo novo e você seja bem-sucedido. Deus te abençoe, meu querido. Continue conosco nessa leitura que está maravilhosa, que o Senhor tem nos abençoado grandemente. Até a próxima semana.